Olá, tudo bem, pessoal? Então, hoje nós estamos aqui para retomar alguns conteúdos nesse canal maravilhoso, né, focado em conhecimento. Como o próprio nome diz, nós estamos focados em busca do conhecimento. Eu gosto de falar algumas coisas a mais, assim, mais profundas, vamos dizer dessa forma. Gosto de sorrir bastante. Mas vamos tocar num assunto delicado, um assunto pós-pandemia. Pós-pandemia já foi embora, né? Mas fica algumas feridas dela, né? Principalmente quando se trata de educação. Quando nós estamos falando de educação, nós temos várias feridas abertas nela, né? Especificamente. Eu gostaria de falar uma coisa, né? Sempre quando você está em sala de aula, você deve sempre pensar em vários meios, né, em meios de chegar a uma comunicação melhor com o seu aluno e de você, aluno, especificamente, que eu faço isso com muito gosto para atingir os alunos, né, para atingir vocês, meus queridos alunos, que devemos mudar. Mudar é complicado, né, aí o nome mesmo já diz, mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Quando você não muda o seu pensamento, o seu jeito de pensar, de agir em sala de aula, você como aluno, você deve se interessar por aquilo que está sendo passado. Ah, professor, mas eu não gosto dessa matéria. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas eu não gosto daquilo. Reclamações existem em todos os lugares. Eu também não gosto de passar aquela matéria A, aquela matéria B. Mas eu tenho que passar, esse é meu serviço, esse é meu trabalho. Você não pode se acomodar, você não pode pensar assim, hoje eu não quero estudar, hoje eu não quero pensar. Você deve pensar, você deve fazer seu cérebro funcionar, né? O seu cérebro é principal funcionamento seu. Ele funcionando, você consegue andar, pular, correr, pensar, raciocinar, né? Tem várias outras coisas que o cérebro manda nós fazermos, né? E você não pode acomodar, porque você acomodando, você não está se movimentando, vamos dizer assim. Você estagnou em um momento da sua história. Agora você tem as palavras, eu gosto assim do Mário Sérgio Cortella, quando ele fala idoso e velho. Nunca confunda idoso com velho. Velho você pode ser com 14 anos, né, 15 anos. Então você pode ser jovem, mas velho. Por quê? Porque você se acomodou. Você não quis se modificar em seus pensamentos. O velho é aquilo que pode ter 5 anos de idade. Mas se você tiver o pensamento errado, o modo de pensar de não fazer, ou não é um problema, né? Ou a maneira de você se acomodar, você vai ser velho independente da sua idade. Idoso é aquilo que está no museu. Ah, professor, mas aquilo lá é velho. Não, aquilo lá é idoso. Ele tem tempo. Ele tem um certo tempo que ele está lá. 100, 120 anos. Mas ele tem uma importância muito grande na história. E aí eu pergunto para você, o que você quer fazer da sua história? Você tem que pensar um pouco o que você vai deixar de importante para a sua vida. Ou vai deixar no coração das outras pessoas. Você tem que pensar o que você vai deixar no coração das outras pessoas. Nunca pensar, eu não vou deixar nada, ninguém gosta de mim. Uma pessoa modificando por causa de você é ótimo, é excelente, né? Aí você tem a mais moderna de todas as tecnologias, o cérebro, e você não faz isso aqui funcionar, você vai ser velho. Você tem que se modificar, devemos mudar. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer, né? Você deve mudar tudo? Não, você não deve mudar tudo. Porque o tudo é uma palavra muito forte. Mudar tudo. Isso não existe, né? Mas aquilo que você se acomoda, por exemplo, como eu sou professor de matemática, eu vou lá, passo algumas contas básicas de multiplicação, divisão, adição, subtração. Ok, beleza. O que eu devo modificar nesse pensamento?
passar problemas para meus alunos. Eu tenho que fazer meus alunos pensarem naquilo que eles estão vendo. Ok, gente. E aí eu entro num outro assunto já aproveitando. Eu trabalhei 5 anos direto em matemática, licenciatura, fiz licenciatura, trabalhei como professor de matemática pura, né, alguns problemas, conteúdos, mas aí eu tive uma grande mudança nesse ano de 2022. Eu trabalho com as disciplinas de educação financeira, raciocínio lógico, são totalmente diferentes daquele mundo que eu estava acostumado. Aí veio a ideia de eu criar esse vídeo para vocês. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Vocês imaginem que eu iria estar sem 13 aulas esse ano? Se eu ficasse pensando assim, não, isso aí não é para mim. Eu quero só dar minhas aulas de matemática porque eu já me acomodei, eu já sei o que é para passar. No conteúdo do 6º ao 2º, 3º ano do ensino médio, eu já sei o que tem que fazer. Eu vou parar por aqui mesmo. Não, gente, eu não pensei dessa forma, é um desafio que eu busquei. Esse desafio é o mudar, gente. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Se você se acomoda, você está deixando de produzir algo melhor para outra pessoa, ou tentando produzir algo melhor para você, para as outras pessoas também. Então fiquem pensando, vocês alunos em sala de aula, eu não quero estudar, professor, língua portuguesa, porque a professora é chata, porque eu não gosto do conteúdo. Não. Você está buscando o melhor para você ou você está buscando se acomodar? Para mim, isso é acomodação. Não querer buscar o melhor para você, não querer mudar o seu conceito, é você perecer futuramente. Aí eu te pergunto, faz bagunçada de aula? Faço. Vamos dizer assim, a grande maioria hoje em dia tem aquelas conversas paralelas quando o professor está explicando. Você deve se modificar, porque o ser humano que está ali à frente, ele não está de brincadeira. Ele está buscando algo melhor para vocês. Jamais um professor entra dentro de uma sala de aula querendo o mal do aluno. Eu nunca entrei querendo o mal do meu aluno. Eu sempre quero o melhor para ele. O que ele quer da vida dele. Você sempre pensem, você sempre raciocinem o que vocês querem da vida de vocês. Porque se vocês não pensarem, vocês vão entrar no velho e não vão ser um idoso futuramente. Velho você pode ser com 13, 14, 16, 17 anos de idade, se você não modificar o seu pensamento. As mudanças hoje em dia são muito grandes, constantes. As aulas que eu dava em 2017, quando eu comecei, eu não dou mais igual em 2022. Eu não posso dar igual, porque os meus alunos já se modificaram. Até esses dias eu fiz uma pesquisa com os 6º e 7º anos que eu tenho ali, de uma determinada escola. Você procura entender eles, né? Você procura buscar entender os alunos, vocês especificamente. Mas é difícil quando você vê algumas respostas, não sei, não. E daí a pergunta ao final, por quê? O porquê do não, porquê do sim, não sei. Porque sim, às vezes é a resposta. Você tem que buscar pensar, raciocinar, melhorar o seu conhecimento sobre a vida. Ou parar e pensar. O problema de hoje em dia é que a resposta está pronta para vocês. E às vezes vocês não precisam buscar a resposta. Mas quando você entrar no mercado de trabalho, você vai ter que buscar a resposta. Porque não é apenas... não, eu vou ser aqui um motorista. Mas as leis se modificam, os fretes se modificam, as rodovias se modificam. E você deve pensar tudo sobre isso. Você deve refletir, você deve mudar. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Se você se acomodou, meu amigo,
Não dá mais. Você deve mudar, gente. Você deve buscar a mudança, buscar os recursos. Você deve sempre pensar o melhor, o mais fácil de fazer, buscando a resposta e não chegando para o professor. Como é que faz? E você pergunta para o indivíduo: você fez a leitura? Não. Não fiz a leitura. Não pensei. Por que não diz não pensei? É mais bonito. Vocês devem pensar naquilo que vocês estão buscando. Se há uma pergunta, se há um problema, primeiro pensa, reflita, tente. Depois você vem e pergunte para o seu professor. Ou, isso é regra da vida, gente. Ler, refletir, tentar. Não deu? Tudo de novo. Lê, tenta, ou reflete, lê, reflete, tenta. Isso, gente, é uma regrinha da vida. Porque você não pode, eu vou chegar, por exemplo, eu vou em um banco, o que é para mim fazer? Mas o que você veio fazer aqui? Não sei. Você não pode chegar dessa maneira em algum lugar. Vocês devem ter um pensamento pronto para isso. Então você teve que pensar no que você ia fazer. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Essa tecla que o professor está batendo aqui, gente, é para vocês pensarem na mudança. Hoje em dia é muito difícil você encontrar, vocês alunos principalmente, você encontrar um aluno que queira uma mudança já, de imediato. Mas um professor ele não trabalha com pensamento imediato muitas das vezes. Você trabalha futuramente, daqui 20 anos, 30 anos. Daí você vai lembrar do que o teu professor falou, do que você assistiu nesse vídeo muitas das vezes. Mas o importante, gente, é vocês mudarem a forma. E agora eu converso com meus queridos colegas de profissão. Você que dá aula há 20 anos, 10 anos, 5 anos, que nem eu, você deve modificar constantemente as suas explicações. Porque a explicação de 3 anos atrás não é a mesma que você pode utilizar agora. Não é o mesmo conteúdo de 10 anos atrás que você vai passar agora. Porque muitas das vezes aquilo já se modificou. Aquilo já buscou as melhorias, já buscaram as melhorias. Né? Muitas vezes, assim, matemática não digo tanto. Às vezes há algumas modificações mais pequenas. Mas muitas vezes, ciências há uma constante mudança, porque o nosso universo muda muito. Né? O mundo muda muito. Ciências, língua portuguesa, as regras, muda muito, modificação. Então você tem que estar por dentro dos assuntos que você está falando, para você preparar melhor o seu aluno. Professor, mas eles não querem nada com nada. Muitas vezes eu me peguei falando assim, esses alunos não querem nada com nada, eu não vou dar mais aula, o que é isso? Por que eles não querem? Mas aí eu sento, num determinado momento, e reflito. O porquê que eles não querem? Será que a minha aula não está sendo chata? Por que está sendo chata? Você deve ter os porquês na sua mente, para você buscar um melhor conhecimento ou uma melhor explicação para encontrar os seus alunos. Você deve ir de encontro aos seus alunos. Ao mesmo momento que o aluno deve se modificar, você também. Então, professor querido do meu coração, você também deve se modificar. Assim como os seus alunos se modificam, você também deve se modificar. Por que você deve se modificar? Porque as explicações nunca poderão ser as mesmas. Eu tenho 2 sextos, 2 sétimos, por exemplo, numa mesma escola. Eu não posso explicar da mesma maneira, às vezes, para um sexto e para outra a mesma forma. Não. Você tem que modificar o seu pensamento, a sua explicação, para você atingir o maior número de alunos possíveis. Eu sou tirado, às vezes tiram um sarro de mim, por causa que eu fico de joelho do lado do aluno. Por que eu fico de joelho? Eu tenho uma dor nas costas e às vezes
grande, então prefiro ficar de joelho, que não força tanto a coluna ali, né? Minhas costas, a coluna. Então, às vezes, essa modificação, o pessoal fica pensando assim, nossa, o cara tá de joelho lá do lado, o aluno. Não, às vezes é por causa de um probleminha ou outro, né, que eu estou de joelho lá. Mas sempre, por que eu estou do lado do aluno? Porque eu estou tentando explicar individualmente. Claro que você não vai vencer 30 alunos dentro de uma sala de aula. De 25 a 30 é muito aluno. E isso se deve refletir futuramente. De 25 a 30 é muito aluno. Você não consegue passar por todos eles, explicar para todos eles. Claro que muitas vezes nem todos eles precisam da sua explicação. Mas você não consegue, às vezes, passar por todos eles. É por isso que, às vezes, a modificação de uma explicação lá na frente da turma inteira acaba facilitando o teu serviço futuramente. Por isso se deve mudar também. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Você não pode explicar uma coisa de 20, 10 anos atrás da mesma maneira. Não. Você deve se modificar com toda certeza. Ok, gente? E assim continuando, né, pessoal? A grande maioria hoje dos alunos não conhece o que é um pendrive mais. Por que não? Porque tem um armazenamento na nuvem, né? Lá, os pequenos detalhes do Google, né? Você tem esses armazenamentos na rede, né? Vamos dizer assim. Você tem a nuvem para você armazenar os dados. Então, nossos alunos às vezes nem usam mais pendrive, enquanto alguns professores, alguns de nós, nem sabem usar o pendrive direito ainda, né? Não querendo generalizar. É claro que alguns colegas, né, conhecem o pendrive, conhecem os recursos, mas por que eu estou falando isso? Porque você precisa entender do recurso, você precisa buscar o conhecimento. Não há lugar marcado no futuro para nós. Não há lugar marcado no futuro. Por quê? A modificação é constante, os recursos são constantes, a mudança é constante. Então, a hora que você pega assim, né, eu tenho uma triste realidade, né, uma das escolas assim que eu dou, geralmente é só o quadro negro e o giz. Hoje em dia, o meu aluno quase não está se identificando com a sala de aula por causa disso. Porque em casa, muitas vezes, está com o celular na mão. Tem vídeos para eles verem, muito mais interessantes em nossas aulas, muitas vezes. E o que acontece? O que eu preciso mudar? Se eu ter uma lousa digital, isso vai mudar, porque eu vou ter o recurso. Mas para isso eu preciso buscar o conhecimento de como eu vou fazer aquilo ali funcionar. Você não pode ir com medo, você não deve ir com medo. Claro, você tem que ter o medo? Tem que ter o medo. Mas você não pode ir, ai meu Deus, não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. O não, a negativa não, a negativa ali que você tem, muitas vezes você tem que deixar um pouquinho de lado. Você deve refletir sobre o que você vai tentar fazer naquilo ali. Ah, professor, esse aqui não deu certo. Tenta de outra maneira. Tem várias maneiras de tentar algo. Muitas vezes, não entendi. Estamos aí para ajudar. Se você que tiver dúvida, nos comentários, me pergunte que eu vou em busca, vou tentar, certo? Porque os recursos estão aí, você deve aprender sobre eles, buscar o conhecimento sobre os recursos. E para as secretarias municipais que nós temos, municipais e estaduais, deve-se distribuir esse recurso ao professor. É fundamental que nós tenhamos os recursos tecnológicos nas nossas mãos. Porque se o nosso aluno tem, por que nós não? E outra coisa, capacitação, a explicação para o professor, tirar 3 aulas, um dia inteiro explicando só sobre aquele assunto e presencialmente. Isso atrai muito mais o professor do que às vezes uma videoaula online, né? Palestras online. Para mim isso é muito entediante, é chato pra caramba. Eu sou sincero, pelo menos, naquilo ali. Aí se você pensa em, professor, mas isso é muito difícil, no Brasil não funciona, a educação é sempre a última coisa. Nós não podemos pensar, nós devemos sim modificar. Vejam bem, em 2010, o Brasil tinha um poder financeiro gigantesco.
né? Aquela pessoal viajando, né? Pessoal indo e tal. E o que nós vemos atualmente? O mercado financeiro caído, com problemas. E o que nós devemos ver? Criticar os políticos? Sim, devemos criticar os políticos com toda certeza, mas também buscar o melhor para nós, tentar o melhor. Ok, pessoal? Beleza? Eu acho que seria isso por enquanto, algumas palavrinhas minhas, mas eu acho que atingir um pouco assim de nós, né? Do mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Você deve se modificar aos longos dos 30 anos, dos 30 anos, dos anos, né? Mesmo que você tenha muito tempo em sala de aula, você sabe os caminhos curtos, mas você deve conhecer o seu aluno também. E você, aluno, deve se modificar para facilitar o serviço do seu professor, né? Tentar sentar, se acomodar. Eu sei que às vezes é difícil, são 4 aulas dentro de uma sala de aula com uma cadeira às vezes de madeira dura, de plástico, que fica ali com a coluna, né, inclinada, por causa que ela é muito maleável, vamos dizer assim. E por que eu falo isso? Do modificar é complicado, mas acomodar é perecer. Veja o Brasil, né? Hoje, esse ano vai fazer 20 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Desde 2002 nós não ganhamos uma Copa do Mundo. O que fez a Alemanha quando perdeu em 2002 para nós? Se reinventou, se modificou. Em 2014 ganhou na nossa casa de 7-1. Por isso que eu falo, esse tema, mudar é complicado, mas acomodar é perecer. É muito interessante, levando em consideração a nossa seleção brasileira, que se acomodou em 2002 e levamos de 7-1 em 2014, da mesma Alemanha que nós tínhamos ganhado a final da Copa do Mundo de 2002. Ok, pessoal? Então, desejo a vocês um pouco de reflexão, mas um grande abraço e qualquer dúvida, estamos aí. Tchau, tchau, pessoal.